Se liga aqui, ó. Presta bem atenção no que estes dois padres eles vão falar neste exato momento. E quando um católico diz, eu vou pegar a Bíblia para ver o que a igreja está dizendo, ele também já virou protestante. Aqui está o erro dos protestantes. Colocam a Bíblia acima da igreja. Isso é bobagem pura. Aqui está o erro dos protestantes. Colocam a Bíblia acima da igreja. Isso é bobagem pura. Ou seja, quem dá fundamento à Bíblia é a própria Bíblia. Não pode ser. É como querer que um homem fique de pé em cima dos próprios ombros dele. Nós só aceitamos a autoridade das Sagradas Escrituras exatamente porque é o que foi recebido pela tradição da igreja e pelo magistério. Nós sabemos que a Bíblia é a boca de Deus falando para cada um de nós. A Bíblia, ela é a autoridade. Ela é a autoridade. Amigos, nunca existiu e nunca existirá. A Bíblia está abaixo da igreja. A Bíblia é a palavra de Deus. Deus é quem tem que ser exaltado. Eu vou deixar com que você acompanhe o vídeo aqui na íntegra, para que você possa acompanhar e tirar também as suas conclusões com o professor Leandro Quadros, tá bom? E vamos ter aí um segundo vídeo com o pastor Luiz Gonçalves. Não sai, porque está muito bom esse vídeo e eu aconselho você ficar até o final. Lembre-se, a Bíblia é a boca de Deus falando. A Bíblia por si mesmo, ela corrige, ela educa, ela repreende, ela aconselha, ela é tudo. Então a Bíblia, ela é a autoridade, tá bom? Então vou deixar para que você acompanhe o vídeo na íntegra neste exato momento. Quando um católico se coloca acima da igreja para julgá-la, já deixou de ser católico. E quando um católico diz, eu vou pegar a Bíblia para ver o que a igreja está dizendo, ele também já virou protestante. Aqui está o erro dos protestantes. Colocam a Bíblia acima da igreja. Isso é bobagem pura, porque a Bíblia nasceu na igreja. A Bíblia é a expressão da fé da igreja. Santo Agostinho dizia, eu creio nas Escrituras porque a igreja me diz para crer nelas. Então a Bíblia é o livro da igreja. Então é tirar da cabeça essas ideias tortas e ser católico de verdade. Um bom estudo do catecismo e uma boa dose de humildade resolve essas coisas. Quem veio antes? Veio a igreja ou veio a Bíblia? Há uma precedência da igreja. Ou seja, antes da Bíblia existe a igreja. Nós só aceitamos a autoridade das Sagradas Escrituras exatamente porque é o que foi recebido pela tradição da igreja e pelo magistério. Vamos resumir a nossa conversa aqui. Esse livro foi escrito por autores sagrados, que nós costumamos chamar de hagiógrafos. Pergunta, quem disse que esses 27 livros são os livros inspirados por Deus? Jesus não foi, porque não tinha nenhum escrito quando Jesus estava aqui nesse mundo. Nós temos o livro do Novo Testamento porque a tradição da igreja, ao longo dos séculos, foi, com a inspiração divina, fazendo a lista dos 27 livros. E a partir disto, quando esta tradição já estava solidificada e havia uma quase unanimidade por parte do orbe católico, então o magistério da igreja fez a lista. Todos os que se dizem cristãos, todos aceitam os 27 livros do Novo Testamento sem discordar. O problema dos protestantes, não é um problema nosso, é que Martinho Lutero, os primeiros protestantes, eles resolveram não crer na igreja. Ou seja, quem dá fundamento à Bíblia é a própria Bíblia. Não pode ser. É como querer que um homem fique de pé em cima dos próprios ombros dele. Será que a Bíblia realmente foi preservada graças à Igreja Católica? Nós reconhecemos que foram monges católicos que copiaram, preservaram textos bíblicos. Porém, a história não é bem assim como é contada aos nossos irmãos católicos. Esses monges, eles viveram na clausura do deserto, especialmente no Egito. E eles nada tinham a ver com a igreja. Para você ter uma ideia, o Vaticano nem opinava sobre as regras que existiam nesses monastérios. Os monges tinham suas próprias regras. Eles não tinham contato com a Igreja Católica Romana e muito menos com o Vaticano, porque eles se afastaram da igreja, se afastaram do mundo e viviam para rezar,
para orar, para meditar. Eles queriam ser totalmente excluídos da sociedade. E quando eles preservaram as cópias que haviam sido escritas, a igreja tentava até destruir a Bíblia. Nós sabemos que, na verdade, o catolicismo tentou, especialmente no período medieval, destruir a Bíblia. Proibia-se a Bíblia para as pessoas. E aqueles monges só puderam preservar as escrituras na época porque o Vaticano não estava nem aí no trabalho que eles faziam de copiar a Bíblia. Até porque o Vaticano pensava o seguinte: bom, eles estão copiando, nada vai sair dali de dentro, ninguém entra ali dentro, então isso não era motivo de preocupação. Então temos que ter cuidado com essa alegação. E devemos considerar também a história. O próprio fato de hoje a tradição eclesiástica ser considerada autoridade e intérprete das Escrituras demonstra que a postura do catolicismo para com a Bíblia não é a correta. Nunca foi e não vai ser agora que o será. Com isso, não estou desmerecendo as obras teológicas dos nossos irmãos católicos, por favor. Para mim, as traduções bíblicas melhores são católicas. Por quê? O teólogo católico, apesar de ter a tradição da igreja em alta conta, ele é tão fiel na tradução do texto bíblico que ele traduz o texto como tem que ser. Então, por exemplo, eu estou fazendo um ano bíblico na tradução ecumênica da Bíblia. Existe a excelente tradução da Bíblia de Jerusalém, a tradução da Bíblia Virgem, Ave Maria, na Bíblia Ave Maria. Então, são traduções espetaculares. Veja um exemplo. Aqui em Hebreus 4:9, olha como a tradução ecumênica da Bíblia traduz o texto. Ó. Um repouso sabático que fica, por seguinte, reservado para o povo de Deus. Veja, o texto bíblico pega direitinho o sábado do 7º dia e o apresenta como um exemplo do descanso na graça que encontramos em Jesus todos os dias. Então veja que tradução espetacular, entre muitos outros textos. Ok? Então, estude cada vez mais a história para que você não tenha sua mente formatada por informações que, na verdade, são, de certo modo, tendenciosas. Tá bom? Leia mais detalhes no artigo, será sempre uma satisfação, uma honra contar, meu querido irmão, minha querida irmã católica, com seus comentários. Tá bom? Um abraço carinhoso, até o nosso próximo encontro. Por que Deus deixou esse livro para nós? Qual é o propósito divino ao nos dar esse livro? Bem, eu vou lhe mostrar agora alguns versos que nos ajudam a entender o porquê que Deus nos deu esse livro. Eu lhe convido a abrir a Bíblia comigo no livro do Apocalipse, no capítulo número 1, versículo número 3. Vamos abrir a Bíblia agora, está aqui, capítulo 1, verso 3. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Então aqui responde a nossa pergunta. Por que esse livro foi escrito? Essa é a pergunta. Então aqui diz, esse livro foi escrito por quê? Porque Deus tem algo a nos revelar. Diz o texto bíblico de maneira muito clara. Bem-aventurado aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, porque o tempo está próximo. O propósito de Deus é que você conheça o passo a passo para estar preparado para a volta de Jesus. Ou seja, Deus está dizendo que um dia Jesus vai voltar para nos buscar. E quando Jesus voltar, Ele quer que você e eu estejamos preparados. E o propósito desse livro é justamente nos conduzir nessa preparação para a volta de Jesus. E nesse processo de preparação, a palavra de Deus diz assim que é importante ler, é importante ouvir e é importante obedecer. 3 coisas simples e importantes: ler, ouvir e obedecer. Portanto, a Bíblia Sagrada nos ensina, nos corrige, nos repreende, ela nos direciona. A Bíblia Sagrada é como se fosse a boca de Deus falando conosco. Não é lindo isso? Não é maravilhoso isso? É como a boca de Deus dizendo a você, olha, vai por aqui, vai por ali, faça isso, não faça aquilo. E Deus vai dirigindo a sua vida, vai dirigindo o seu casamento, vai dirigindo a sua família, vai dirigindo os seus filhos e vai dirigindo também as suas decisões.
Quando eu falo dirigindo, é que Deus vai te dando direcionamento para você não cometer os erros. Por isso que Deus deixou esse livro. E tem mais. Observe o que diz Mateus capítulo 22, versículo 29. Esse é um dos textos mais contundentes sobre a própria Bíblia. Mateus 22, verso 29, diz exatamente assim. Respondeu-lhes Jesus, errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Esse texto chama a nossa atenção para a importância de conhecer a Bíblia e o perigo de não conhecê-la. A pessoa que conhece a Sagrada Bíblia, essa pessoa vai errar menos, ou talvez ela não vai errar. Quando eu falo errar menos, é que depende muito do nível de conhecimento que a pessoa tem, do nível de conhecimento que a pessoa realmente recebeu da palavra. O texto é muito claro, diz assim, verso 29, respondeu Jesus, errais, vocês erram porque vocês não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. O problema é que muitas pessoas acham que conhecem. Muitas pessoas pensam que conhecem a Bíblia, quando na verdade elas não conhecem. Eu tenho conversado com muitos jovens e muitos adolescentes que acham que sabem a Bíblia. Veja, saber a Bíblia não é só ler a Bíblia, não é só decorar versos da Bíblia. Saber a Bíblia é saber por teoria e saber por prática. Nós precisamos conhecer esse livro muito mais do que simplesmente as palavras. Então, a verdade sobre a Bíblia é a seguinte: você precisa conhecer não apenas a Bíblia do Senhor, mas o Senhor da Bíblia. Você precisa conhecer o Deus que é apresentado nesse livro. Esse livro está aqui e ele está em suas mãos para revelar esse Deus maravilhoso para você. A partir do momento em que você e eu e você, passamos a olhar para esse livro de maneira diferente, esse livro vai transformar a nossa vida de uma maneira mais efetiva. O problema é que muitas pessoas usam esse livro somente de forma superficial. É importante ler, é importante ter a teoria, mas mais importante que a teoria é você ter um relacionamento com o Deus da Bíblia. Não esquece de se inscrever no canal, deixar o teu gostei para que esse vídeo possa ser recomendado para mais pessoas. E deixa também aqui o teu comentário, tá bom? Que Deus te abençoe, um forte abraço para você em Cristo Jesus.